everyone. That's me again, your English teacher, Teacher Paulo. E eu agora estou falando com a moçada do segundo ano. Então, galera do segundo ano, please take out from your backpacks, abra tua mochila and take out your English material, this one. Eu estou na página 59, this is the page 59. E a lesson é ali, ó, com esse encontro logo aqui em cima, on the top of the page, teacher com a professora, né, e o student. O nome do nosso amiguinho ali é o Derek. Então vamos começar nossa aula com essa sessão que é o Listen and Practice. Listen and Practice. Ouvir e praticar. Praticar a pronúncia, né? Nós não estamos aqui juntos, então fica difícil de repente a pronúncia, mas você pode praticar em casa aí, né? Falar com a mãe, falar com o pai, com o irmão, com a irmã, até mesmo o cachorrinho. O cachorrinho não fala, mas ouve muito bem. Então, olha lá, pede aqui o exercício, acompanha aí no seu livro, que eu estou aqui com o meu. Pede o exercício então, ouça e repita. O que nós temos ali é um cumprimento matinal, não é? Tanto é que o aluno aqui, vamos começar pelo que o aluno fala, né? On the left side, do lado esquerdo, ele cumprimenta a professora e ele diz para a professora, Good morning, teacher. A professora responde, Good morning, Derek. How are you? How are you? How are you é como é que você está, né? How are you? How are you? How are you? Como é que você se encontra? Como é que você está? Aí o nosso querido Derek responde para a professora, I am fine. I'm fine. Thank you. And you? Ó, eu estou bem, obrigado. E você? And you? E você, como é que você está? A gente usa o and you, que é uma pergunta, para quando a gente está, né, inteirado do assunto, conversando com a outra pessoa está nos passando informação, você responde a pessoa a esse how are you, que a professora questionou, né, que é como é que você está, o aluno responde I am fine. And you, e você? A gente usa muito essa expressão para retomar o assunto que está se falando com a outra pessoa e ela responder também para você. Aí a professora responde, me too, porque o aluno disse que estava fine, I'm fine. Aí ele pergunta para a professora, teacher, how are you? E o teacher responde, I am fine too. O to aqui, moçada, é quando a gente concorda, né? É muito comum usar no final da frase, quando a gente concorda com o que a pessoa está dizendo, a gente fala me too, eu também, a mim também, para mim também, né? Pode usar nessas ocasiões aí. Pois bem, logo depois nós temos um exercise number 2. Esse exercise pede o seguinte, acompanhe o enunciado, presta atenção no enunciado. Agora responda e depois pratique em duplas. Aí vem em negrito, em bold. How are you? Como você está? Ou se fosse como vocês estão, que o you tanto serve para você quanto para vocês. Quando a gente estuda os pronomes pessoais, a gente vê essa diferença entre you, que é você, ou you, que são vocês, ok? Mas aqui, o que eles nos têm aqui, que eles nos dizem é que você pode responder a questão How are you? De 3 formas. I am happy. I am happy. Don't worry, be happy. Ou você pode dizer I am sad. Ou você pode dizer Yes, I'm fine. How are you? I'm fine. What about you? And you? Are you fine too? Ok? Pelas expressões que a gente demonstrou aqui, a gente sabe o significado de cada uma delas, né? O I'm happy, I'm sad e I'm fine, right? So, aí vem o exercise number 3, segundo ano. Exercise number 3, atenção para o enunciado, diz o seguinte, ouça e destaque a imagem correta. É fácil. Nós temos letra A, B, C e D. Não é isso que está aí no seu livro? É. Cada letra tem 3 situações distintas. 3 imagens. A letra A tem a imagem do menino na cama, tem a imagem das crianças pulando corda e também tem a imagem, acho que é a vovó, né, abraçada com a neta. Cada letra tem 3 imagens. Pois bem, eu vou falar agora aqui, o que vai de A a D, e vou dizer A, e vou dizer uma frase. Você vai olhar para a letra A, que tem 3 imagens, e vai relacionar com o que eu disse, qual é a imagem que eu aqui falei em inglês. Right? Are you ready? Prepare? So, let's do that. Letter A. But, first of all, I need to, wear my glasses. Okay. Letter A. Good afternoon, let's play. Good afternoon, let's play. Letter A.
Letter B, good morning, teacher. Letter B, good morning, teacher. Letter C, good evening and happy birthday. Good evening, happy birthday. Good evening, que período do dia que é esse? Já fizemos na nossa aula anterior. Letter D e última, good night. Qual das 3 pictures que ali estão na letra D que corresponde à frase good night? So easy, isn't it? Fácil, não é? Muito bem. Agora vamos para next page, please. Pessoal aqui do segundo ano, vamos para a next page, onde nós temos lá uma palavrinha lá, que é essa aqui, ó. Behavior, 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 que é comportamento. Como é que é o comportamento de você na escola, o comportamento seu em sala de aula? Como é que é o teu comportamento em casa? Como é que é o teu comportamento com a tua irmã? Behavior. Eu estou dizendo isso porque tem uma frase que é bem comum que a gente usa, principalmente os professores em sala de aula, quando um aluno está meio que distraído demais ou está começando a incomodar os outros alunos ou a própria aula. O professor, em inglês, é bem comum ele olhar para o aluno e dizer assim: Hey you, yes you, behave yourself. Behave yourself. Esta frase é utilizada como numa situação em que o professor chama a atenção do aluno para que ele pare de fazer aquilo que ele está fazendo, que está incomodando, está atrapalhando a aula. Então ele fala para o aluno, behave yourself, que significa, olha o teu comportamento. É escrito behavior, que só a palavra significa comportamento, e vem essa forma, yourself, que é para você mesmo, né? Então significa que o professor está chamando a atenção do aluno para ele parar o que está fazendo, o que está atrapalhando, né? Behave yourself. É diferente de somente a palavra behavior. Behavior, comportamento. E aí aparece esta cena aqui que você tem no seu livro. Vou acompanhando aqui com o meu e você com o seu em casa. E aí está escrito ali, ó, Afternoon tea in England. Bom, o comportamento das pessoas, e aí abrangendo um pouco mais, o comportamento de algumas nações, de alguns países que falam uma língua diferente da nossa, pode ser diferente do nosso comportamento aqui. Então essa seção do comportamento, aqui mencionando Afternoon tea in England, tea é chá. Que período do dia está sendo mencionado aqui na Inglaterra? Como o quê? Tea? Que hora está acontecendo? Afternoon. Pois bem, aí na cena a gente vê, parece café, mas é chá, né? Tea. E nós vimos uma determinada região que está dita aqui, né? O país England, Inglaterra. Vocês percebem que lá na Inglaterra é que está o Big Ben, ali está representado ali, né? Outras coisas que estão aqui na picture, na foto, é o Big Ben, é a bandeira inglesa, né, da Inglaterra. Aí nós temos um ônibus que tem 2 andares. Esse ônibus é bem comum na língua inglesa, conhecido como double deck bus. Double de 2, deck, que é a parte de cima, bus, ônibus de 2 andares, double deck bus. É muito comum lá na Inglaterra, né? Principalmente em Londres, que é uma cidade turística. Por quê? Porque esses ônibus ficaram famosos no mundo inteiro, né? E também nós temos uma outra particularidade aqui que a gente logo percebe onde está pela essa foto. Aquela cabine telefônica vermelha. Aquela cabine telefônica vermelha, alguns anos atrás, algumas décadas, você tinha em vários outros lugares dentro da Inglaterra, país, e também dentro da cidade de Londres, que é muito famosa, porque é uma cidade onde tem o Big Ben, onde tem vários museus, não é? Então, essa cabine telefônica que hoje, por todo mundo ter celular, ela não aparece tanto. Ela só tem alguns lugares que são mais visitados, lugares turísticos. Continua funcionando, mas é mais atrativo para turista, tá? Não se tem mais tantas cabines telefônicas dentro de Londres como se tinha alguns anos atrás. E uma outra coisa interessante, vocês estão vendo aí que aparece para mim aqui, para vocês também, 3 carros pretos. Esses carros são carros de modelos antigos, não são modelos de carros novos. Pois é, uma outra característica que se tem na Inglaterra e em Londres. Eles são táxis. Se você puder prestar atenção, você vai ver que um desses carrinhos pretos tem uma coisinha em cima vermelha. Aquele está escrito táxi. Não é? São carros mais antigos, eles permanecem antigos, mas muito bem, digamos, funcionando. Mais para turista mesmo, claro que tem um serviço que é de táxi, mas eles são pretos, são modelos de carros antigos, não é? E uma coisa bem interessante também é que se você andar pela Inglaterra, você vai ver que, vejamos aqui, para ficar bem claro, vamos dar uma volta de carro? Vamos, eu sou o motorista, então eu abro a minha porta, sento no volante e tu estás à minha direita, on my right side. Só que na Inglaterra é diferente, é o contrário. Então, para que fique claro,
Se você entrar no carro e sentar no banco da frente, teu pai está dirigindo. Você vai olhar para a esquerda e vai ver teu pai dirigindo, só que na Inglaterra é o contrário. Onde está o volante é o passageiro, e onde está o passageiro é o volante. Então, se você for entrar de carro na Inglaterra, com o carro de lá, você vai sentar aqui desse lado, e o motorista está do teu lado direito. Não é? Curiosidades a respeito dos países que a gente pode visitar, né, ao redor do mundo, tem essa aí do táxi, da maneira de andar. E aí também, né, interfere, porque se você andar numa rua onde o volante é do outro lado, fica um pouco no início, para quem é motorista, fica difícil de compreender. Porque o volante é do outro lado, né? Mas nada que alguns minutos, para quem já tem carteira de motorista e sabe dirigir, não se adeque, né? Não fique legal para dirigir na Inglaterra. Muito bem, continuemos. Nós temos ainda aqui, ó, uma seção na metade da página que é Working Together. Working Together é trabalhando junto, mas a gente não está junto aqui agora. Mas nada que impeça que a gente entenda o exercício e faça sozinho também. Vamos ver o que eles querem? Acompanhe o enunciado. Vamos fazer uma pesquisa, pede ali, sobre costumes e tradições de dois países onde é falada a língua inglesa. Um é nos Estados Unidos e outro na Inglaterra. Os dois falam inglês. Eu gostaria, já que não estamos juntos aqui, que na nossa live, principalmente, você aí que agora está em casa assistindo a aula gravada, pense em algumas coisas que são curiosidades que existem nos dois países e que, melhor ainda, lá nos Estados Unidos é assim, mas na Inglaterra é assado. Pense sobre pessoas, sobre lugares, tá certo? E a gente, na nossa live, a gente corrige os exercícios que estão sendo aqui, né, colocados, entende melhor da matéria, tira dúvida e também vamos falar sobre essas curiosidades que tem nos Estados Unidos e que tem na Inglaterra. Embora falem o mesmo idioma, existem questões bem distintas e diferentes, né? Na nossa live a gente comenta um pouco mais disso. E aí nessa mesma página vem essa seção aqui, ó, Challenge. Challenge, que é desafio. O desafio aqui proposto é o seguinte, acompanhe o enunciado. Relacione as refeições aos períodos do dia. Depois complete as frases com os pares de palavras. Lado esquerdo, on the left side. Number 1, breakfast. Number 2, lunch. Number 3, dinner. São 3 refeições diárias. Breakfast, acho que a grande maioria sabe que já é café da manhã. Dinner é jantar, e entre os dois tem o tal do lanche. Aí você, é hora do lanche. Olha outra curiosidade, lanche em inglês é almoço. Pô, professor, se lanche, eu digo let's have lunch, vamos almoçar? É isso? É. Como é que é o lanche então? Break coffee, breaking time, né? Coffee break, aí é a hora do café da tarde. Porque se você falar lunch, let's have lunch, pensando que quer tomar café, na realidade você está pedindo o almoço. Não se esqueça disso. Quando a gente está viajando é importante. Eu vou sentar na mesa ao meio-dia, eu vou olhar para o garçom e vou pedir, let's have lunch. Está na hora do almoço, ele vai te servir o almoço. Agora, se você chegar no restaurante na hora do almoço e querer tomar café e chegar lá pedindo lanche, ele vai te servir o almoço, porque lanche é almoço. Como é que é café da tarde mesmo? Pode ser coffee break, time to have a break, break time, e assim vai, ok? Muito bem. Então, do lado esquerdo desse exercício tem breakfast, café da manhã, lunch, almoço, e dinner, que é jantar. Relacione-os com as palavrinhas que estão do lado direito, quanto ao período do dia. Facinho, facinho. E aí, para completar essa página, tem um exercício 1, 2 e 3, lá embaixo na página, onde está escrito I have. Outra curiosidade da língua inglesa. Quando a gente vai fazer uma refeição, a gente diz o nome da refeição. Breakfast, lunch, não é? Dinner. Só que para ficar certinho no inglês, a gente usa o verbo ter no inglês, que é o verbo have. Então, quando você vai falar de refeição em inglês, você usa o verbo have na frente do nome da refeição. Por exemplo, vou tomar café. I will have breakfast. Almoçar, have lunch. Jantar, have dinner, ok? O verbo ter, que é o verbo to have, vem sempre na frente da refeição quando a gente estiver falando de refeição. Understood? Então tá, você vai dizer na número 1, por exemplo, I have pontinhos, escolha uma das 3 refeições acima, in the, e aí coloca o período do dia. Eu vou dizer a primeira para você ficar afiadinho. I have breakfast in the morning. Eu digo a refeição e digo qual é o período da refeição. Não se esqueça de usar
já está escrito ali, mas não se esqueça que para se falar de refeição tem que ter o have na frente, depois o nome da refeição. É assim que se fala de comida em inglês. Right? Vamos para a next page? Sim, next page. Let's remember. Vamos relembrar. Vamos relembrar. Localize e marque. Muito fácil. Você tem na forma horizontal letras do alfabeto. A, B, C, D e E. Acompanha aí. E na parte vertical, os números de 1, 2, 3. Tem um exercício abaixo. Esta cena está mostrando várias coisas. As palavrinhas estão todas em inglês abaixo da picture, da foto. Nós temos a kite, a significa um ou uma. Então kite é pipa, pandorga. A kite, a girl, uma garota, a boy, um rapaz, a bird, um pássaro, a cat, um gato, the sun, não é? A bike, uma bicicleta, sun é sol. E flowers e um cachorro. Todas isso que está dentro da picture acima. Você vai, por exemplo, na primeira ali que é a kite, uma pipa. Você primeiro vai colocar em que letra a pipa aparece. Aparece aonde? Na letra C. Qual é o número que a pipa aparece? Número 1. Então você vai dizer a kite, primeiro a letra. C, qual é o número? 1, fica C1. E assim você faz as outras abaixo. Easy. Exercise number 2. Na nossa live a gente corrige. Destaque as palavras corretas para completar as frases. Você tem uma frase. No meio da frase, entre parênteses, aparecem duas palavras. E depois que o parênteses fecha, continua o resto da frase. Exemplo, letra A. Good e class. Entre good e class, entre parênteses, aparecem dois termos. Quais desses dois termos que estão entre parênteses fica de forma correta para a frase ficar legal? Será que a letra A fica good morning class ou fica good sorry class? A que você achar certinha que estiver entre parênteses, sublinha a correta, tá certo? E assim vai para as outras letras. Letra B é how afternoon teacher ou é good afternoon teacher? É sempre o que está entre parênteses, que são dois termos que você escolhe para a frase ficar certa. Aquele que for o certo você sublinha, underline, não é? Então assim você completa o exercício de número 2 na página 61, meus queridos do segundo ano. A gente para por aqui, segundo ano, críticas, explicações, dúvidas, resoluções, quinta-feira na live, tá certo? Alguma outra coisa, você tem um diálogo sim, que é para o seu pai ou a sua mãe principalmente entrar em contato com, através da escola, né? Alguma dúvida que não seja esclarecida ou que não tenha sido feita na nossa live, você pode mandar por lá, tá certo? Tem um horáriozinho que o professor atende ali, mas no outro dia, na outra hora, em seguidinho o professor está respondendo alguma dúvida que não pôde ser, né? O papai e a mamãe ficaram com muita dúvida, o aluno ficou e quer esclarecer de hoje para amanhã, manda por esse e-mail aí, por essa forma de contato que o teacher responde, tá certo? Ou senão na live a gente conversa, responde, tira dúvida e também se conhece melhor. Thank you so much, guys. Hope you see you soon here in sala de aula, right? See you next time.